Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. O grupo de antropólogos, sob a liderança de Rafael Pereira, se aproximava da água fantasma com crescente apreensão no ar. A cachoeira era um mistério perdido entre os mapas dos homens, uma promessa terrível feita pelas histórias contadas pelos anciãos Parintintim sobre a floresta que guarda segredos inimagináveis. O desaparecimento de Ana, uma integrante da equipe conhecida por sua paixão pela fotografia e narrativas folclóricas, deixou todos em alerta máximo. O som da cachoeira já ecoava nas copas das árvores, um murmúrio contínuo que parecia sussurrar segredos antigos. Cada passo no caminho acidentado e envolto pela vegetação densa intensificava a sensação de que estavam sendo observados por algo invisível, mas onipresente. Rafael tentava manter-se sereno, sabendo que sua arrogância intelectual poderia levar o grupo ao desastre se não fizesse um esforço para ouvir as lições da floresta. Enquanto a noite caía sobre os recifes e ribeiros do local, uma tensão palpável tomava conta de todos. A lanterna que piscava continuamente nos arredores, o último vestígio humano de Ana, parecia convidar ou ameaçar os demais exploradores a seguir adiante na busca pela verdade por trás dos desaparecimentos. Rafael sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha, lembrando-se das histórias contadas ao redor da fogueira quando era criança, de entidades aquáticas que ansiavam pelo coração humano e a vingança sussurrada pelos ventos do cerrado. Com os olhos fixados na lanterna distante, Rafael percebeu uma pressão imensa sobre seu ombro, um aviso silencioso de que já não estava sozinho em suas dúvidas. A floresta parecia respirar ao redor dele, enchendo seus pulmões com ar pesado e saturado da escuridão que se aprofundava à medida que o grupo se aproximava do coração encantado de Água Fantasma. O desafio não era apenas encontrar Ana, era compreender os limites entre as verdades científicas, aquelas conhecidas por livros e pesquisas, e as outras, guardadas nas vozes ancestrais que Rafael carregava em seu sangue, mas ainda tentava ignorar. O som das vozes sussurrantes parecia subir e descer com o fluxo do rio, um eco que não era feito apenas por ventos ou pássaros. Eram murmúrios humanos, como se alguém falasse diretamente à mente de cada membro da expedição. Rafael Pereira parou no meio do caminho e tentou concentrar-se sobre esse som estranho que parecia vibrar dentro dele, quase um chamado ancestral mais forte do que suas próprias dúvidas intelectuais. Cada passo em direção à fonte desses sussurros o levava ainda mais fundo na floresta encantada da Água Fantasma. Foi nesse momento de hesitação e medo que Rafael avistou a figura espectral. A sereia de Paraty, com seus cabelos dourados se misturando às águas do rio, olhos tristes e sábios. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer voz da floresta. Ela não falava, mas emanava uma aura carregada de milenares segredos. Rafael sentia um aperto no peito ao encarar aquele ser mítico, a entidade aquática contra a qual tinha tantas aversões e preconceitos. A confusão se tornou mais profunda quando, na beira do rio, Rafael encontrou o diário antigo de seu tio desaparecido. As páginas amareladas revelavam uma traição ancestral, um amor proibido entre a mulher da vila costeira e a sereia. O relato traçava paralelos diretos com as inquietações presentes naquele momento, colocando Rafael em posição de ter que decifrar não apenas o mistério do desaparecimento de Ana, mas também seu próprio destino entrelaçado com esse mito. O diário sugeriu que a traição havia sido uma forma de sacrifício pelo amor e pela proteção das almas perdidas na floresta. O horror psicológico crescia dentro dele, enquanto Rafael via um reflexo da história do seu tio, o medo ancestral dos rios amazônicos parecendo se manifestar através desse diário revelador. A segunda crise instalava-se com força. A sereia de Paraty não era apenas uma figura legendária, mas também parte integrante de um ciclo que Rafael agora sentia na própria pele. Será que sua arrogância acadêmica havia cegado para entender essa conexão íntima entre o passado e o presente? A resposta estava lá, flutuando nas águas do rio e nos murmúrios da sereia, uma verdade dolorosa, mas inevitável.
À medida que Rafael encarava o diário e as palavras escritas por seu tio, as linhas entre o passado e presente se desfaziam, revelando um tecido entrelaçado de destino inescapável. As almas perdidas da floresta amazônica pareciam convocar Rafael, exigindo que ele enfrentasse a realidade das suas raízes espirituais profundas, aquelas que seus estudos acadêmicos nunca poderiam compreender completamente. Ao longo do caminho, até o centro místico da Água Fantasma, cada membro da expedição sentia um aperto no coração ao perceber a mudança em Rafael. Ele não era mais apenas um antropólogo, havia se transformado em um guardião destinado por gerações de ancestrais Parintintim. A presença do grupo na floresta agora tinha uma finalidade maior: libertar as almas aprisionadas e resolver o conflito entre os mundos. Quando alcançaram a fenda no rio Amazonas, onde um portal brilhante se abria como um escorregador para outra dimensão, a tensão atingiu seu ápice. Espíritos ancestrais surgiram do correr da água, vozes graves ecoavam pelo ambiente, uma exigência clara de sacrifício ou revelação da verdade escondida. Rafael percebeu que sua vida estava entrelaçada com a essência desses seres míticos. Era ele quem deveria servir como mediador entre o mundo material e os reinos invisíveis. O grupo se fechou em um círculo ao redor da fenda, cada pessoa carregando as marcas de seus medos íntimos. A sereia de Paraty apareceu novamente, seu olhar pesaroso mas compassivo, como se soubesse que Rafael estava no limiar de uma nova compreensão sobre o significado da sua vida e missão. "É a hora do guardião", disse ela com suavidade, suas palavras um murmúrio carregado pela correnteza. O caminho para o entendimento está em aceitar que os laços espirituais não devem ser subestimados. Rafael sentiu uma onda de paz atravessar seus pensamentos perturbados, a arrogância intelectual se dissipava, revelando um novo sentido de propósito. Era hora de escolher entre seguir para casa ou permanecer em unidade com essas forças ancestrais que guardavam os segredos da Floresta Encantada. Confiante e resoluto, Rafael avançou até a borda do portal aquático, sua decisão já tomada. Ele não tinha medo mais, apenas compreensão suficiente para saber que aceitava seu destino como guardião destinado por suas próprias raízes espirituais. "Eu escolho ser parte deste mundo invisível", afirmou Rafael com voz firme, reconhecendo-se tanto no presente quanto em um passado ancestral. "E me juntarei às almas da floresta para que o ciclo seja completado." A fenda se expandiu, abraçando Rafael num brilho acolhedor. Ele não estava desaparecendo, mas sim unindo-se à essência da vida eterna da Amazônia. O clímax de sua jornada havia sido alcançado, e a resolução dos conflitos entre os mundos agora cabia em suas mãos transformadas por esse destino ancestral. Os membros restantes do grupo observaram atônitos enquanto Rafael se fundia com a luz da fenda. A verdade havia sido revelada. O maior horror não era externo, mas sim interno, as lutas internas e as verdades ocultas que cada um deles carregava consigo. No momento em que Rafael desapareceu para sempre naquele portal aquático, uma nova sensação de paz permeou a floresta. As almas perdidas começaram seu retorno aos reinos espirituais, e o grupo restante sentiu-se abençoado pela visão do sacrifício heróico que havia se desdobrado diante de seus olhos. Com lágrimas nos rostos e corações agradecidos pelas novas percepções sobre suas próprias vidas, os membros da expedição voltaram para o mundo exterior, carregando consigo não apenas histórias extraordinárias, mas também um entendimento mais profundo de si mesmos e do universo misterioso que habitavam. A floresta amazônica agora se fechava sobre aquela história singular, deixando seus segredos para as gerações futuras desvendarem. E Rafael Pereira, o guardião da Água Fantasma, continuou a ser parte dessa natureza eterna, um elo vivo entre os mundos visíveis e invisíveis, mantendo viva a harmonia que sempre existiu nas sombras das cachoeiras esquecidas. Com determinação tranquila, Rafael convenceu seus companheiros de que unir-se à essência da floresta era o caminho necessário para liberar as almas aprisionadas e restaurar um equilíbrio perdido entre os mundos visíveis e invisíveis. Cada membro da expedição enfrentava agora suas sombras internas, medos, remorsos, desejos não realizados, que precisavam ser confrontados para liberar as forças aprisionadas pelo labirinto psicológico que a floresta havia criado ao longo dos séculos. "Esta é uma jornada de renovação e libertação", falou Rafael, com olhos brilhando da compreensão alcançada. "Vamos juntos desfazer as amarras que nos prendem a esses medos."
A floresta parecia ouvir suas palavras, balançando suavemente em resposta ao chamado sincero de Rafael. Eles se posicionaram na borda do rio sagrado, onde o ritual ancestral seria realizado. Cada um carregava uma lembrança, objetos pessoais que simbolizavam seus temores mais profundos e esperanças esquecidas. Com as vozes dos espíritos ancestrais ecoando ao redor deles, iniciaram a cerimônia. Fogo que dançou sobre madeira sagrada, incensos perfumados preenchendo o ar com aromas antigos e cânticos tradicionais entoados em harmonia. À medida que as chamas cresciam e as palavras ancestrais ecoavam na selva encantada, os membros da expedição perceberam uma transformação dentro de si mesmos. A tensão acumulada se desfez gradualmente à medida que cada alma foi libertada do peso das suas próprias sombras. O rio começou a brilhar mais intensamente, um reflexo claro das almas sendo soltas para seus reinos espirituais. O momento climático chegava quando Rafael, agora completamente unido aos espíritos da floresta, entrou no portal aquoso que ele mesmo havia aberto com o ritual. Seu corpo se dissolvia lentamente na brilhante luz da fenda, enquanto uma sensação de completude e paz invadia todos os presentes. Era a resolução desse ciclo eterno, um fechamento melancólico que trouxe consigo uma profunda satisfação. Rafael nos deu o presente do entendimento, murmurava cada pessoa, ao voltar seus olhares para onde ele havia permanecido por tanto tempo. Nós devemos seguir em frente com essa nova compreensão da vida. Enquanto a fenda se fechava lentamente sobre Rafael Pereira, o grupo sobrevivente partiu daquele local mítico e sagrado. Cada um retornou à civilização carregando consigo não apenas as lembranças de uma expedição extraordinária, mas também novas perspectivas sobre seus próprios desafios internos. O horror que haviam enfrentado na floresta amazônica agora se revelara como o caminho para a libertação pessoal. E enquanto a vida seguia seu curso nas ruas da cidade, os espíritos da água fantasma continuavam a guardar aqueles mistérios, com Rafael finalmente descansando em paz entre eles, uma alma que havia encontrado sua verdadeira casa na eternidade dos elementos invisíveis. A floresta amazônica respirou aliviada, seus segredos ainda intactos mas compartilhados por aqueles corajosos o suficiente para enfrentar suas próprias realidades internas e compreender a harmonia oculta que sempre esteve presente no mundo entre os mundos. A luz suave das primeiras horas matinais filtrava-se através dos galhos, pintando as folhas de uma gama infinita de tons dourados e avermelhados, um contraste vívido com o que havia sido a noite anterior. Os membros da expedição caminhavam lentamente para longe do local sagrado onde tudo se desenrolara, ainda embrenhados em pensamentos sobre aqueles momentos de profunda revelação. A reflexão vinha naturalmente. Não era o desconhecido externo que mais os assustava, mas sim as sombras escondidas dentro de si mesmos. Cada pessoa havia encontrado um vislumbre do horror e da beleza inerentes ao seu próprio interior, uma verdade reveladora e perturbadora. Somos nossas maiores ameaças, murmurou Carlos, o etnólogo que sempre parecia ter mais perguntas que respostas. A floresta apenas nos mostrou a frente. Simone, a geógrafa da equipe, encostava-se contra um tronco de árvore imponente e acrescentava: não foi o perigo na forma das entidades místicas que mais nos assustou. Foi perceber quantos medos carregamos consigo mesmo. Eles pararam em uma clareira onde os raios do sol derramavam-se sobre eles como um bálsamo, proporcionando calma e tranquilidade depois de tantas noites de tensão infindável. Aquelas reflexões profundas não estavam apenas nas palavras que trocavam. Elas pulsavam em seu ser uma compreensão mais profunda sobre a natureza humana e as lutas internas. A jornada dos próximos dias trouxe consigo um senso de renovação. Cada membro da expedição encontrava formas novas de enfrentar suas próprias sombras, inspirados pelas lições aprendidas na Floresta Encantada. Os medos que antes pareciam intransponíveis agora se revelavam como desafios a serem superados, não com raiva e ódio, mas sim com compreensão e aceitação. O horror, assim descobriam, era um labirinto interno perpétuo. No entanto, aqueles que conseguiram navegar por suas próprias complexidades internas encontravam a verdadeira paz, uma serenidade que só poderia vir ao se entender e harmonizar com o universo em todas as suas formas visíveis e invisíveis. Quando finalmente retornaram à civilização, levavam consigo não apenas as lembranças de um mistério desvendado na Amazônia, mas também novas perspectivas sobre a vida. O horror que enfrentaram fora do mundo conhecido os havia conduzidos a uma introspecção mais profunda, uma jornada espiritual tão importante quanto a física.
Naquela noite, à beira de um lago urbano distante da Floresta Encantada, mas não menos misterioso em sua própria forma, sentaram-se ao redor do fogo, revivendo os eventos que marcariam suas vidas para sempre. E nesse momento, a compreensão se materializou como uma promessa de harmonia. O verdadeiro horror residia nas entranhas da alma humana, e apenas através de um encontro íntimo com essa realidade poderiam os homens encontrar paz nos muitos mundos que habitavam. Era a lição final deixada pela floresta, uma visão do cosmos onde cada ser é parte integrante do maior labirinto cósmico. E somente na aceitação desse papel encontrariam a redenção e o equilíbrio entre as esferas físicas e etéreas. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.